graça e a paz de Jesus Cristo, enquanto todos em perfeita harmonia, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a família. Esse é o nosso grande desejo do nosso coração, desse encontro dessa semana. E nós continuamos justamente falando da fé, porque a fé é a essência da vida. E eu, quando observo justamente a nossa situação dos irmãos de fé, eu fico assustado, porque a gente vai justamente aos encontros, a fazer uma campanha, a gente põe fé naquilo que é demonstrado para nós. Nós não temos uma confiança direta em Deus, nós não temos uma fé direta em Deus. Então isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque no princípio a nossa entrada no Reino de Deus se deu mediante a fé. Que foi isso que nós falamos em 2 vídeos anteriores a esse. É o que está escrito em Efésios. Nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. E isso não vem de mim, não vem de você, não vem de irmão nenhum. Isso é um dom que Deus deu a mim, um dom que Deus deu a você. E esse dom é que nos capacita a crer e capacita a cada dia a se afirmar no Senhor. E já foi dado a mim e a você, que é aquela medida de fé que foi repartido, e essa fé ela vai justamente acrescentando a cada dia esse sentido dentro de mim, dentro de você, a partir do momento que você se envolve com a palavra, que você passa a ter o conhecimento de Deus. Como Deus é um ser espiritual, você não vê, então a cada dia esse sentido vai crescendo dentro de mim e dentro de você. Isso não é conversa de pastor, isso é conversa do Senhor, é conversa bíblica. Nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Então a fé não é um produto que Deus me deu, que de repente eu estou necessidade disso, e luto para me apegar à fé e alcançar aquilo. Não é nada disso. A fé é a essência da vida espiritual. E ela passa a se tornar, justamente fazer de mim você um estilo de vida, que passamos a andar pela fé. Porque você pega no livro de Coríntios, diz assim, já não andamos por vista, andamos por fé. Então a fé se torna um estilo de vida meu e seu. Nós caminhamos, nossa caminhada diária se dá justamente dentro disso. Por isso nós nos 2 vídeos anteriores, nós justamente colocamos isso. Colocamos esse texto de Efésios. Falei que nós fomos justificados, quer dizer, tudo aquilo que me condenava a mim e a você, nós fomos justificados, perdoados pelo Senhor. E no próprio texto de Romanos, no capítulo 5, nós lemos, no versículo 1, que fala que fomos justificados, no 2 diz que nós temos acesso, nós temos a entrada justamente no reino de Deus. Então, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver a minha fé. É isso que eu preciso. Eu preciso desse entendimento. Eu não posso ver pela fé do bispo, do apóstolo, do pastor, do evangelista, do missionário. A fé é algo meu que Deus me deu, como algo seu que Deus te deu. Isso está na Bíblia, é a palavra de Deus, não é história do ministério do pastor fulano de tal. Nós somos fundamentados dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então por isso nós estamos justamente já nesse vídeo, já caminhando para o 3º ou 4º vídeo já deste ano, é justamente dentro desse tópico, que vai ser um ano de bênção na nossa vida, e nós precisamos ter esse entendimento deve tomar para você, só serve para você. Você se torna um estilo de vida, então como você vive na fé, você se torna uma pessoa prazerosa, você tem prazer, porque você passa a ver o invisível a cada dia. E você vai ter a cada dia essa certeza, essa convicção no seu coração. Por isso nós vemos falando, justamente dentro disso. Desse ano 2019, esse é o 4º vídeo, se não me engano, que eu justamente estou trazendo sobre a fé. Teve o primeiro vídeo, que foi justamente a nossa saudação, a visão, o que poderia ser construído em 2019. Já no 2º vídeo eu vim falando justamente desse texto. No 3º vídeo eu continuei falando justamente dentro disso, que é para nós ter esse entendimento e viver, justamente por isso em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Falei que nós fomos santificados pela fé, mostrei justamente isso para vocês, e como também nós fomos purificados pela fé.
No segundo vídeo nós falamos isso. E lá em Gálatas nós lemos no capítulo 3, verso 1, vivemos pela fé. Entendeu? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, eu quero confirmar isso biblicamente. O povo de Deus, os filhos de Deus, eles vivem justamente pela fé. Está aqui. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, por isso que a fé é a essência da vida cristã. Então, eu não posso justamente ter uma profundeza, uma revelação que será nosso, se nós não tivermos esse entendimento, se nós não compreendemos justamente o que é a fé. A fé não é um mecanismo que eu tenho, que volto a repetir, que de repente me acontece uma coisa e luto para minha semana, eu preciso buscar Deus, a minha fé, eu preciso de fé para isso, aqui, não. Que é isso que a maioria dos irmãos fala: ai meu Deus, eu queria ter fé fazer isso, eu queria ter fé fazer aquilo. Mas a fé está em você, filho. A fé está em mim, está em você, em todos nós. É aquela capacidade que Deus deu a mim, deu a você. O que você precisa é se comprometer com Deus, se comprometer com o chamado e a escolha de Deus na sua vida. Comprometer, não é comprometer com a religião, com a instituição que você frequenta religiosa. Você não dá camisa para ninguém. O seu compromisso é com Deus. Foi Ele que foi na cruz através do seu Filho para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Não fica aí atrás de instituição, que isso não dá nem nada para ninguém, de maneira nenhuma. A minha igreja, você que é a igreja verdadeira. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu todos nós, o seu povo, para habitar nele, habitar em cada um de nós. É isso que a palavra confirma a mim e você. Então, por isso nós estamos sendo encorajados, sendo firmados nessa verdade, porque nossa história é uma história de fé. Entendeu? A história está aqui: o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. Então, a nossa existência é pela fé, o nosso sentido é tudo pela fé. Nós não andamos por vista mais de maneira nenhuma. Lembra que nós somos uma nova pessoa, uma nova criatura. Aquela vida da vista, a vida carnal, fazer tudo por estar diante de nossos olhos, já não fazemos isso mais daqui para frente. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho é justamente andar pela fé. E a fé vem pela palavra, é a palavra que me gera essa estrutura em mim e você. Agora, se não se envolve com a palavra, aí fica difícil. Se a gente vai para os nossos cultos por aí e fica ouvindo um show, umas historinhas, falando mal da vida do outro, criticando, que aqui, como vocês gostam, muitos de vocês gostam dessa pregação, né? Essas narrativas, hoje os crentes é isso, os crentes é aquilo, nós não aprendemos nada. A gente fica lá dando risada e não aprendemos nada. Depois sai lá, justamente glorificando o pastorzinho lá, e o cara falou, você viu? Falou os crentes hoje é isso. Aí você olha para o outro, você não olha para você. Porque quando você pega a palavra do Pai, que é a nossa promessa, ele diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, que é o ensinamento. Se você perseverar e eu perseverar nisso, tanto salvará a mim e a você, como salvará os nossos ouvintes. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, é só você abrir a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, é o nosso fundamento a cada dia. Você lê, você precisa buscar o sentido daquele texto para você, que nós estamos buscando justamente nesse exato momento, em nome de Jesus Cristo. Que eu volto a repetir, já falei em vários vídeos, nossa intenção não é tirar você da igreja, nossa intenção é te fortalecê-lo. A nossa intenção verdadeira em Cristo Jesus é encorajá-la a você prosseguir, porque os tempos estão difíceis, os tempos são trabalhosos. Entendeu? E quando está registrado lá em Timóteo, não fala do mundo lá fora, fala dos crentes. O crente vem se modernizando, os crentes andam na soberba, na ingratidão, desobediente, irreconciliáveis. A coisa fica feia, não está falando dos incrédulos, está falando de nós. Porque criamos o hábito de buscar resultado para esse, resultado para aquilo, e achando que é uma bênção em nossa vida. Mas lembra-se que o diabo é um anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele também pode inventar suas curas, suas libertações,
tudo isso para enganar justamente aqueles que estão descalçados da verdade. E lembre-se que o diabo é um sujeito muito sagaz. E no mundo da sutileza, ele é muito sutil. Por isso que a igreja está aí se acabando, se destruindo, os irmãos por falta de conhecimento. A gente precisa ter cuidado, amado. Lembra do Senhor. Não seja ingrato ao Senhor de maneira nenhuma. A irmandade já não olha para o Senhor, não vê a luta que o Senhor justamente travou ali, justamente lá no Calvário, para nos dar vida e vida abundante. Hoje nós não somos gratos de maneira nenhuma. Cada um vive do seu modo, da sua maneira. É uma crítica danada à igreja A, à igreja B. Só se vemos isso nos grandes líderes. E a igreja vem justamente a cada dia se distanciando, justamente dos propósitos, da vontade de Deus a cada dia. Pense nisso, vai refletindo. Por isso nós estamos preocupados com esse trabalho no bom sentido, que nós não somos responsáveis por ninguém, eu sou responsável só por mim mesmo, diante de Deus, como você também, então nós temos que cuidar. Agora, meu dever, se nós temos o amor de Cristo em nós, o nosso dever é encorajar uns aos outros a cada dia, para que ninguém se perca de maneira nenhuma. Mas da maneira que a igreja está indo, desinteressada, distante, os homens só pensando nas lideranças, nos grandes, dominando todo mundo, então a igreja vai se caindo, porque isso é promessa de Deus. No fim do tempo, as pessoas justamente iam se afastar da verdade, iam procurar doutores, colocar como michão nos ouvidos para não ouvir a verdade. Nós estamos vivendo esse momento assim. Nós estamos vivendo esse momento terrível, a coisa vai ficar pior. Então nós vemos esse propósito desse ano, nesse início de ano, com essa finalidade de você se apoderar justamente daquilo que Deus te deu, que é o dom da fé. Porque a maneira que você tem que agradar a Deus é agir pela fé, é viver pela fé. E aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé. Então nós vamos mostrando como é que nós vamos ter esse entendimento e aí nós vamos construindo isso, o nosso viver do dia a dia. É você que constrói. Eu não construo isso em você. É você que constrói pelo conhecimento que está sendo revelado a você. É justamente através desse vídeo, através dessa gravação. Eu espero que você seja honesto, sincero e tenha humildade de coração para você aceitar justamente essa revelação baseada justamente no Espírito de Deus. Está aqui confirmado. O justo viverá da fé. E lá no Hebreus, que se repete esse texto, o justo viverá da fé, diz: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele de maneira nenhuma. Nós não podemos brincar com a vida de fé. Nós temos que levar com muita seriedade. A maior riqueza do homem foi ser alcançado justamente por Deus. Não tem um presente maior no mundo do que a vida que recebemos do Senhor. Então engatilhe isso a cada dia, se firme nesse propósito, e nós vamos caminhar justamente dentro disso, mostrando você o que é que nós alcançamos de Deus no dia a dia, só mediante a fé em nome de Jesus Cristo. Não tem outro recurso de maneira nenhuma. Não há outro recurso de forma nenhuma. É justamente mediante a fé. E quando você diz que tem Cristo, você precisa confirmar isso, provar na sua fé. Como diz lá em 2 Coríntios. Porque lá justamente em Efésios 3,17, diz que Cristo habita no meu, no teu e nossos corações, mediante a fé. Não é uma palavra que eu vou falar, é mediante a nossa fé. É assim que Cristo habita em cada um de nós, é mediante a nossa fé. Quem vem examina aí, é justamente em Efésios 3,17, é justamente para você entender e compreender. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, em nossos corações, a fim de estar enraigados e fundados em amor. Então, quando nós não tomamos Cristo pela fé em nosso coração, então nós não estamos enraizados, fortalecidos e fundados em amor de maneira nenhuma. Por isso que é uma discrepância muito grande entre um crente e o outro.
é falta de respeito um com o outro, só porque não é da sua instituição. É uma coisa infernal, uma coisa diabólica, amada igreja. Você está vendo que é que nós estamos transtornando o Evangelho de Cristo? Pelos nossos atos, atitudes. Isso vem proveniente de quê? Proveniente daquilo que foi dito em Timóteo. Os tempos seriam trabalhosos. O apóstolo está falando dos crentes, justamente hoje. Em não se dão de maneira nenhuma, em não ter o respeito. Quando a gente vê um vídeo desse, que a gente sente que é a verdade, a gente já critica, deixa de lado. Quem é esse pastor? Ele acha que ele tem a verdade. Ninguém tem a verdade, amado. Nem seu pastor, seu bispo, seu apóstolo, ninguém tem a verdade é Deus. Se nós temos Deus em nosso coração, então nós podemos justamente se expressar na verdade. Se não tem, a gente se expressa a nossa mentira, nosso engano, nossas ideias, né? Uma mente carnal, diabólica. Por isso está confusão aí no mundo. Por isso que o crente não cresce, não avança de maneira nenhuma, fica preso a seus líderes, né? Seus líderes se tornam tudo na vida, como se ele fosse da cruz. Não, nossos líderes, já começar um homem diabólico, líder, não tem liderança. O que existe no reino de Deus é servo. O pastor é um servo, o bispo é um servo, o apóstolo é um servo, a bispa é uma serva. O que tem é servo, é servir o Senhor. Como? Através do próximo. Amém? Então, seja humilde, receba isso com carinho, com amor. Quem só quer teu bem, a gente quer o melhor para você junto ao Senhor. E nós queremos. Continua congregando no seu local, mas justamente vigiando a cada dia. Se a gente está no local que não tem crescimento, só oba-oba, se você tem um mínimo de temor, você cai fora. Você procura algo, é justamente para você não se perder, nem você perder sua alma e nem sua família, se você tem família. Isso que eu te desejo, essa coragem, essa firmeza, a cada dia justamente no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e vamos estar firmes na fé, em nome de Jesus Cristo.